Graça e paz. Muito bom louvarmos e bendizermos ao Senhor, nos preparando para ouvir aquilo que Deus deseja falar aos nossos corações. E eu quero te convidar, então, a abrir as Escrituras, para ouvirmos aquilo que Deus quer transmitir a nós outros. No último livro da Bíblia, quero convidá-los a abrir as Escrituras em Apocalipse. Capítulo 1, Apocalipse. Capítulo 1, a partir do verso 9. Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 9. E leremos algumas porções a partir do verso 9. Após a leitura, eu quero pedir a você, não feche a palavra, mantenha as Escrituras em suas mãos. Assim diz as Escrituras: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vê, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talantares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido com que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: Não temais, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive esteve morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Até aqui, palavra do Senhor para os nossos corações. Eu quero que você imagine rapidamente. Era uma madrugada, todos dormiam. Era o dia 18 de julho do ano de 64 da era cristã. A cidade de Roma descansava, mas os seus moradores são despertados, porque percebem fogo pela cidade. Um fogo intenso que já dominava aquela cidade. Aquele fogo foi o início de uma catástrofe acontecida naquela cidade que era a capital do Império Romano. Em alguns dias, 70% da cidade de Roma tinha sido lambida pelas chamas.
Apenas dos 14 bairros, apenas 4 bairros permaneceram intactos. O imperador da época era Nero. E alguns dias antes daquele incêndio, no Senado, ele propôs a renovação daquela cidade de Roma. E o Senado disse que ele deveria estar louco para gastar tanto para reformar a cidade. E de forma coincidente, alguns dias depois, aquela cidade começa a arder em fogo. E é claro que diante daquela coincidência, o Senado e o povo veio a culpar a Nero, dizendo que ele deveria ter ateado fogo. Mas Nero consegue desviar os olhos do povo e do Senado dele, porque 4 das 14 cidades que não foram afetadas pelo fogo eram cidades, eram regiões em que a maioria das pessoas eram cristãs e judeus. Nero, então, culpou os cristãos por aquele fogo, e aquele povo, necessitando e querendo justiça, começa a perseguir a igreja. A igreja que até aquele momento da história sofria as perseguições internas, as perseguições dos judeus, mas agora o grande império do mundo começa a persegui-los. Uma perseguição cruel, uma perseguição nunca vista, em que coisas terríveis acontecem com cristãos de várias faixas etárias. Famílias inteiras são jogadas às feras no Coliseu de Roma para divertir o público romano. Famílias são despedaçadas por gladiadores antes de começarem as suas lutas. Os líderes cristãos, os apóstolos, quase todos assassinados. É sob o poder de Nero que o apóstolo Paulo é decapitado, que o apóstolo Pedro é crucificado na cruz, mas de cabeça para baixo. É durante esse período de Nero que Tiago, irmão de Jesus, um líder da igreja, também é morto. Nero se vê feliz com isso. Passa-se os anos, a igreja é perseguida, e em 68, Nero é morto. E a partir daí, de 68, vários outros imperadores vão sucedê-lo, e todos perseguem a igreja. Até que em 86, um novo imperador surge. Há uma esperança para o cristão. Domiciliano, um jovem imperador, assume. Mas o povo estava ainda sedento por sangue, e a perseguição se intensifica. Nada diferente dos outros. Agora, nesse período, a igreja atacada, sofrendo, havia uma crise, havia apenas um único vivo apóstolo de Cristo, era João. Talvez para se cumprir aquilo que Jesus havia dito para Pedro, que todos os apóstolos, exceto aquele que reclinou a cabeça sobre o ombro de Cristo, o discípulo amado, apenas ele não morreria sendo assassinado. João já era um idoso, mas mesmo na sua idade, ele ainda pastoreava, ele pastoreava as igrejas da Ásia Menor. Mas viu grandes coisas, viu sofrimento por mais sofrimento, viu seus pares morrerem, viu famílias sendo destruídas. Diante daquela realidade, ele é levado no exílio, não morto, mas levado para o mar Adriático, para esta ilha chamada Patmos. Ali, longe da sua igreja, na expectativa do que aconteceria com ele, certamente ele não temia a sua vida, mas
Certamente o seu coração estava entristecido, imaginando o que aconteceria com as igrejas espalhadas pela face da terra. Ele estava naquele lugar, longe de todos. Aparentemente, aos olhos humanos, aos olhos daquelas pessoas, do imperador, todas as portas terrenas estavam fechadas. O cristianismo ia chegar ao fim. As portas estavam fechadas para o apóstolo João. Mas, naquela ilha, naquele lugar, foi que, em meio àquela grande crise, que as portas do céu foram abertas pelo Senhor. Que as portas dos céus foram abertas pelo Deus da graça. O verso 9, o verso inicial do nosso texto, apresenta o apóstolo João naquele lugar, naquela ilha. E então no verso 10, nós percebemos que Jesus aparece a ele. Jesus se revela a ele. Ele diz: achei-me em espírito no dia do Senhor, no domingo como este que estamos vivenciando. E ali então ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. João estava presenciando a presença gloriosa e majestosa de Cristo. Não mais o Cristo espancado, não mais o Cristo angustiado, não mais o Cristo humilhado, não era mais o servo sofredor, não se apresenta como o cordeiro. Ele não vê aquele que estava diante dele no Getsêmane, nem tampouco o vê na cruz do Calvário. Quem está diante dele, aquele que se apresenta diante dele, era o Cristo da glória, como ele vai declarar a partir do verso 12, cuja cabeça era branca como a neve, seus olhos eram como chama de fogo, seus pés como de bronze polido, e sua voz, uma voz como de grandes águas. Ele vê o seu rosto, ele vê o rosto de Jesus, que brilhava como o sol no firmamento. Esse era o Jesus glorificado, aquele que se assentara ao lado do Pai, aquele que venceu a morte e que agora governava o mundo e a história. Diante daquela realidade, diante daqueles dias tenebrosos de crise, João, ele foi visitado por Jesus. E ao contemplar a glória de Cristo, João foi relembrado de que Jesus triunfou sobre a morte e que vivo reinava pelo século dos séculos. Que visão gloriosa daquele homem! Que maravilha para aquele que ali estava vivendo dias terríveis, tenebrosos e tempestuosos. Ele é lembrado que Jesus reina, e Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis. E é isso, diante desta visão de João apresentada, que eu e você precisamos trazer à nossa memória, em meio aos desafios do dia a dia, em meio aos desafios que eu e você temos para esse ano de 2025, diante da incerteza
a respeito do amanhã, da incerteza política, da incerteza climática, da incerteza social, diante da violência que está estampada diante de nós todos os dias. É isso que nós precisamos lembrar diante das provações vividas por nós, mas também das tentações que nos sobrevêm e que, de forma sistemática, querem tirar a nossa paz. Nós precisamos nos lembrar que Jesus é Senhor, que Ele reina e que Ele tem o domínio sobre todas as coisas pelos séculos dos séculos. Há desafios, mas quando olhamos para esse texto, nos lembramos que Jesus venceu a morte e que Ele está assentado no céu dos céus, cuidando dos seus, amando os seus. Ele ressuscitou e Ele vivo reina hoje e sempre. Quando João, ele viu Jesus, ele viu Jesus majestoso. João então caiu como morto. Ele simplesmente não aguentou aquela visão. E então o texto diz, o verso 17, quando vi cair aos seus pés como morto. Imaginem a cena, João caído. E então aquele que estava ali, Jesus, ele se pôs sobre João, se aproxima. Não é aquele mais que está ao longe, João apenas contemplando, mas agora ele se aproxima de Jesus, de João, e se aproximando de João, ele coloca a sua mão direita sobre ele. E então diz a João: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aquele que se revelou, não apenas se desvelou a ele, a João, mas falou com ele, mas transmitiu a ele uma palavra. Jesus falou com João quem ele era e o que ele faria. João, naquele momento tenso que estava vivendo, precisava lembrar quem era Jesus para ele. É aquele que é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o Criador de todas as coisas, aquele que sobre todas as coisas está o mundo, aquele que vive. Muitos estavam dizendo que Jesus não havia ressuscitado, mas ele se revela e diz: eu vivo, e vivo não apenas nesse tempo, mas eu vivo pelo século dos séculos. E não apenas estou vivo, mas eu tenho a chave da morte e do inferno. A vida está em minhas mãos. Eu posso todas as coisas. Não há o que temer, porque eu sou o Senhor da vida e da morte. Tudo e todos estão sobre o meu comando. Não há tempestade que eu não possa vencer. Não há inimigo que eu não venha colocar sobre os cabelos dos meus pés. Não há problema que eu não venha a resolver, porque eu sou o Senhor. Não há outro além de mim. João não precisa temer. Mas João, dize ao meu povo, à minha igreja,
aos que eu escolhi, que eles devem confiar e não temer sobre o amanhã. Esse Jesus que aparece a João é aquele que está entre nós nesta noite. É aquele que, quando eu e você sairmos desse templo, sairá conosco. É aquele que conhece profundamente a minha alma, a sua alma. Mas principalmente é aquele que morreu para nos salvar e redimir, nos dar vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Foi Ele que tomou a chave do inferno. Foi Ele que nos resgatou da ira do próprio Deus. Foi Ele que, no nosso lugar, se fez e se entregou para que eu e você, para que nós estivéssemos aqui. É por isso que João não deveria temer, porque o Senhor é o Deus da história. E Ele continua a fazer e falar e agir da mesma forma. Diante dos desafios que eu e você temos, assim como João recebe a palavra de Jesus, Jesus fala com ele, assim, no tempo presente, Jesus continua a falar com o seu povo. Jesus continua a falar as verdades, transmitir as promessas, trazer a nós as realidades do porvir, mostrar ao seu povo que Ele deseja para a sua vida. Jesus continua a falar hoje. Ele está falando com você agora, porque as Escrituras estão abertas. E é por meio da palavra do Senhor, é por meio das Escrituras sagradas, é por meio da palavra que Ele continua a falar ao seu povo. Quando o seu coração estiver apertado, quando os problemas forem maiores que você, quando o medo se alojar na sua alma, a incerteza se tornar algo real, feche os seus olhos, levante uma prece ao Senhor, mas abra depois para abrir as Escrituras, porque Deus quer falar, como falou no passado, e animou a João em meio àquela grande crise. Quando tudo parecer perdido, confuso, quando estivermos numa situação que não achamos que podemos sair dela, nós precisamos entender que Jesus reina, que Ele está no seu trono, que Ele tem o controle do universo, e que em suas mãos onipotentes o mundo e tudo o que existe está. Mas lembre-se, acima de tudo, que este, que é todo-poderoso, que virá novamente para julgar os povos, é Ele que está ao seu lado. É Ele que te ama com profundo amor e que te conduzirá por meio do Espírito Santo até aquele grande dia. Confie no Senhor. Entregue a sua vida a Ele, porque o mais Ele fará. A você que adentrou nesta casa nesta noite, esse Jesus que João vê, é aquele Jesus que está ao seu lado e diz a você: eis que se demora, eu retornarei.
É esse Jesus que nós pregamos. A Ele você deve se render. A Ele você deve declarar que Ele é Senhor, porque somente Ele pode salvar o perdido pecador. Somente se rendendo aos seus pés, as provações, perseguições, os dias maus terão apenas um único e breve momento, porque a eternidade está garantida para aqueles que creem em Jesus, uma eternidade ao seu lado. Que você se fortaleça e que você siga a Jesus, confiando nele plenamente. Esse Jesus que prometeu a mim, a você, caminhar conosco todos os dias.